Ano novo, vida nova, a única certeza que não muda é que nossa carteira continua dando uma porrada no CDI e no Ibovespa. E esse é o vídeo que eu tenho mais prazer de gravar todos os meses. Afinal de contas, é ele que vai dizer se vale ou não vale a pena, se faz ou não faz sentido esse canal aqui existir. Porque pensa comigo, se eu me proponho a criar um canal de finanças para ensinar finanças para vocês, o mínimo que se espere é que uma carteira pública que eu tenho criado aqui se saia bem. Se não, vai provar que eu não sei de merda nenhuma e esse canal não deveria existir. Mas graças a Deus, a carteira, cada mês que passa, tá cada vez melhor. Inclusive, nesse mês de dezembro, agora que a gente passou, foi recorde de dividendos. Foi mais que o dobro da média dos outros meses anteriores. É também o mês que mais nos deixou perto da nossa meta de R$10 mil de patrimônio nessa carteira. E para fechar, foi o mês que mais investimos dinheiro. Até agora, todo mês, a gente vai lá e bota R$700 nessa carteira. Porém, neste mês, eu botei R$2.400 e eu vou mostrar para vocês aqui na prática onde eu investi cada parte desse dinheiro. Mas antes de fato dar um zoom e entender as particularidades dessa carteira aqui, vale sempre lembrar que o método que nos guia nessa carteira pública aqui é o método NICE, N de negócios, ações, I de imóveis, fundos imobiliários, C de caixa, CDB, C de criptomoedas, E de investimentos internacionais ou investimentos do exterior, formando assim o método NICE. Esse método consiste basicamente em investir em partes iguais em todas essas classes de ativos. 20% em ações, 20% em fundos imobiliários, 20% em caixa, 20% em cripto e 20% em investimentos internacionais. E essa estratégia é pensada dessa maneira justamente para tanto gerar dividendos para a gente, quanto para gerar crescimento. As ações e os fundos imobiliários são responsáveis por esses dividendos e as criptomoedas e os ETFs internacionais são responsáveis pelo crescimento. Agora que vocês já foram apresentadas essa maravilha de carteira, vamos olhar para a rentabilidade no período. Até o presente momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, a rentabilidade total foi de 14,16% contra 11,82% negativos do Ibovespa e 3,55% positivos do CDI. Estamos ganhando de todos. Olhando caso a caso por classe de ativos, as ações estão caindo 3,15% e os fundos imobiliários caindo 8,04%. Isso aqui, galera, é basicamente pelo risco Brasil. Lula, Haddad, risco fiscal, dólar explodindo, basicamente é isso aí tudo. Tá combinando numa derrocada, tudo que tiver a ver com o Brasil, basicamente, que é o caso das ações dos fundos imobiliários. Por isso essas quedas. Mas a parte boa dessa nossa carteira de fundos imobiliários e ações são os dividendos. E isso aí eles não param de pagar, independente do que o pessoal lá do governo fale ou faça. O nosso caixa está com a rentabilidade atual de 2,11%. As criptomoedas com a rentabilidade total de 70,52% e os ETFs internacionais de 15,65%. Detalhe, isso tudo em apenas 4 meses. E é aí que vocês começam a entender o sentido da estratégia dessa carteira, né? Enquanto as ações dos fundos imobiliários estão jogando a rentabilidade para baixo, as criptomoedas e os ETFs internacionais estão explodindo para cima. Ao mesmo tempo que nós não paramos em um segundo de receber dividendos. Fazendo um comparativo do quanto foi investido para o quanto de patrimônio nós temos agora, podemos ver que foi investido R$ 8.874 e hoje nós temos R$ 9.507, dando um lucro geral aí de R$ 632,71. E detalhe que os dividendos não entram aí na diferença, né? Eles entram como se fossem investimentos, ou seja, estamos ganhando na verdade muito mais. Outro detalhe bem importante para vocês verem nessa carteira aqui, que eu achei extremamente engraçado esses dias, é justamente a diferença aqui por classe de ativo de patrimônio investido e de patrimônio atual. Percebam que aqui é o patrimônio atual, né? Percebam que está mais ou menos tudo entre 1.800 criptomoedas aqui a 2.000, que é o caso dos fundos imobiliários. Média aí de 1.900 por classe de ativo. Mas quando nós olhamos para o patrimônio que foi investido em cada uma dessas classes, vemos que as ações foram investidas em R$ 2.000, os fundos imobiliários R$ 2.300, o caixa R$ 1.900, ETFs internacionais R$ 1.800 e as criptomoedas foram investidas apenas R$ 1.100. E hoje eles têm R$ 1.800 de patrimônio. Ou seja, para vocês terem ideia, eu só investi o primeiro mês. Foi o primeiro mês que a gente começou essa carteira aqui, porque eu investi em criptomoedas. Depois eu não precisei investir nenhum mês para ela manter a mesma média das outras classes. Então não sejam tolos de ignorar essa classe de ativo. Passando para a macroalocação dessa carteira aqui, como eu já disse no início do vídeo, a ideia é que cada uma das classes de ativos fique com mais ou menos 20%, que é o caso dela atualmente, né? Só as criptomoedas que estão um pouquinho desbalanceadas, com 18,72%, mas em geral tá todo mundo com 20% aqui, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, tá tudo tranquilo. Olhando para ações, atualmente a nossa carteira tem Banco do Brasil Seguros, CEMIG, Copasa, Transmissão Paulista e Taesa. Menção honrosa aqui para Taesa, que entrou esse mês para nossa carteira, ela não estava antes.
Olhando para a carteira de ações como uma carteira isolada, esses aqui são os percentuais de cada um desses ativos dentro da carteira de ações, né? Por exemplo, o Banco do Brasil ele representa 22,29% da nossa carteira de ações, porém, na nossa carteira total, ele representa apenas 4,55%. E esses aqui são os percentuais dos outros ativos. Passando agora para fundos imobiliários, essa aqui é a nossa carteira de ativos. Sendo eles o FATN11 o representante de lajes corporativas dessa carteira aqui. O CAFOF representa os FOFs dessa carteira. Temos o XPML como único representante também de shoppings. O LVBI e o BTLG representando os galpões logísticos. O BTCI, o CANIP, o MXRF11 e o KNSC representando os fundos de papel. E o GARI 11 e o HGRU representando os fundos de renda urbana. Menção honrosa aqui para o HGRU, que não estava na nossa carteira pública e passou a fazer parte esse mês. Quando puxamos os fundos imobiliários por setores, essa aqui são as métricas, né? 30% de fundo de papéis, 23% de logística, 16% de lajes corporativas, 14,30% de fundos, 10,10% de shoppings e 5,98% de misto. Esse misto aqui, na verdade, é renda urbana. É porque ele bota como misto aqui, mas é renda urbana. Passando agora para o Caixa basicamente temos só um ativo, que é o CDB de 100% do CDI do Banco Inter. Aqui ele mostra 4 ativos porque no mês a mês que eu invisto nesse CDB, a data de vencimento do título é diferente. Por isso ele identifica aqui que são 4 ativos diferentes, mas na verdade vocês podem ver aqui que é a mesma coisa, entendeu? Então esquece 4 ativos. Olhando para a alocação da carteira de criptomoedas, também não temos nada de muito novo. O Bitcoin segue sendo mais de 50% da nossa carteira de criptomoedas. Aí 24% é o Ethereum, que é a segunda maior criptomoeda do mundo. Chainlink e Solana, que são 2 criptomoedas, na minha visão, muito promissoras para esse ciclo, representando mais ou menos 5% cada uma. E 8% sendo o USDT, que para quem não sabe é basicamente uma criptomoeda pareada ao dólar. Isso aqui é como se fosse o caixa da carteira de criptomoedas. Por fim, na carteira de ETFs internacionais, temos aqui 40% sendo IVV, que é o representante do S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos dessa carteira. 35% é o ETF QQQ, que investe em empresas de tecnologia nos Estados Unidos. 5% IAU, que é um ETF que replica o ouro. 8,44% é o TFLO, que é a renda fixa americana. Isso aí é o caixa dessa carteira de ETFs internacionais. E por fim, o VNQ, que é um ETF de REITs. REITs, que são os primos gringos dos fundos imobiliários. Basicamente é um ETF de imóveis. Todas essas classes de ativos somadas nos fizeram chegar num valor patrimonial de R$ 9.487,28. Muito perto da primeira meta de R$ 10.000. Chegamos nos dividendos. Os dividendos que são a dopamina dessa carteira aqui, porque todo mês quando eles entram na conta, você tipo assim, é um sorriso instantâneo. Nesses últimos 4 meses recebemos um total de R$ 62,91 de dividendos. E aqui é o mês a mês. No primeiro mês recebemos só R$ 6,50. Segundo mês, R$ 11,40. Terceiro mês, R$ 10,79. Mês passado, como falei pra vocês, foi recorde. Levamos R$ 22,55 de dividendos. E nesse mês de janeiro, até o momento, provisionário, porque não recebemos nada, só foi anunciado que vão pagar os dividendos. Está até o momento, não está completo, está longe de estar completo inclusive, R$ 11,66. Separando esses dividendos aí por classe de ativos, só R$ 5,80 foi de ações, R$ 49,26 de fundos imobiliários. Tá aí a importância dos fundos imobiliários. Apesar de eles estarem desvalorizando 8% em rentabilidade, eles estão pagando todo mês, entendeu? Então, tipo assim, quando eles estagnarem, voltarem a subir, sei lá o que, não vai parar, tá subindo, tá caindo, tá pagando dividendos, não tem jeito. E R$ 7,85 até o momento de ETFs internacionais. Agora sim, chegamos na parte mais importante do vídeo, que é a parte operacional, né? São as movimentações do mês, os R$ 2.400 investidos. Antes de falar de ativo por ativo, como nós investimos R$ 2.400 e é muito acima do que geralmente nós investíamos, os R$ 700, eu não comprei só uma classe de ativo. Na verdade, como o valor do patrimônio geral da carteira ia subir muito, eu tive que alocar em várias classes de ativos. Eu só não investi em criptomoedas, para vocês terem ideia. Começando por fundos imobiliários, minha ideia foi justamente crescer a carteira de fundos imobiliários, deixando tudo balanceado internamente. Então, praticamente, eu comprei quase todos os fundos imobiliários que eu já tinha em carteira. Detalhe, isso só foi possível de ser feito dessa maneira porque fundos imobiliários, como vocês viram, desvalorizou demais, tá tudo muito barato, então não tinha muito que ficar preocupado com o preço, porque tá tudo muito barato. Comprei 2 FATN11, um CANIP, um CAFOF, um XPML, um GARI, 3 KNSC, 2 MXRF11, um HGRU e um BTLG11. Falando agora de ações, minha atitude foi um pouco diferente da que eu tive com os fundos imobiliários. Isso porque a BB Seguridade, na minha opinião, tá cara, não comprei ela por isso. Eu precisaria ter comprado em relação à alocação
mas como ela estava cara, eu não quis comprar. A Copasa, apesar de um preço bem legal, ela tá acima da minha alocação, portanto eu não comprei. E a Transmissão Paulista tá me deixando um pouquinho com a pulga atrás da orelha, porque literalmente metade da sua receita não é sustentável e deve estar secando em 2028. Literalmente metade. E pensando nisso, eu não vejo mais sentido em ficar comprando ela nesses preços. Aí que entra minhas compras de fato. Comprei 6 ações de CEMIG, que na minha opinião tá barata e cabia na minha carteira. Comprei outra empresa de transmissão de energia, substituindo, entre aspas, a Transmissão Paulista, que tá com aquele problema ali de receita. E essa ação é justamente a Taesa, que eu comprei 11 cotas. A Taesa, que na minha opinião tá num preço show de bola, apesar de estar um pouco endividada além da conta. Porém que na minha visão não vai ser nada muito agressivo, porque a empresa tem seus ciclos, né? E agora a Taesa está no ciclo de investimento dela, o que permitiu que ela seja negociada mais barata, né? Então, como eu acredito na empresa e afinal de contas a minha carteira não é só feita dela, eu resolvi comprar. E comprei também 4 ações do Banco do Brasil. Tá barato, é bom demais, não tem nem o que falar, né? É Banco do Brasil, parceiro. Totalizando mais ou menos R$530 nas compras das ações. Olhando para investimentos internacionais, eu só fiz o feijão com arroz. Eu balanceei a carteira a fim de deixar o IVV sendo 40% da carteira de investimentos internacionais e o QQQ sendo 35%. Afinal de contas, eles são os ativos principais da carteira de investimentos internacionais. Totalizando mais ou menos R$490 investidos. Brother, antes de falar o último investimento que eu fiz nessa carteira nesse mês, se inscreve no canal porque eu tenho certeza que esse vídeo foi útil para você. E se não foi útil, foi legal de acompanhar. Mas vamos lá, por fim eu investi R$700 no CDB do Banco Inter. Se você gostou do vídeo e quiser continuar acompanhando nossa carteira pública aqui do canal, se inscreve, deixa o like e até a próxima.